Assim em pé como estamos, irmãos, neste momento, vos convido para abrir as vossas Bíblias. Como vocês sabem, irmãos, estamos numa série, num tema. O tema é a cruz de Jesus. Forte comigo, a cruz de Jesus. E temos acrescentado a ele um descritivo que é o que significa a cruz. Significa muito mais, mas entre outras coisas significa um novo começo. Agora quero que digas um novo começo. Não apenas no calendário, não apenas na cultura ao redor. A cruz de Jesus significa um novo começo. Significa, mais do que tudo, um novo começo pessoal para cada um de nós. Amém, irmãos? Então, esta é a última mensagem da nossa série, a qual temos intitulado A Grandeza de Jesus e do seu chamado. Com esta mensagem, irmãos, iremos concluir a nossa série, ou o nosso tema deste mês. E assim, em pé, como vocês estão, vou convidar-vos para que leiam junto comigo no livro de Colossenses. Desta vez, irmãos, não vou empregar Almeida, a versão de João de Almeida, mas vou empregar a nova versão internacional. Esta é uma versão brasileira e diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 13. Vou ler, irmãos, apenas a metade deste versículo e para frente. Assim diz a palavra do Senhor: Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos para o versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem diz amém? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Mais um amém. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Queiram sentar-se, irmãos, dizendo obrigado pelo teu sangue derramado na cruz, Senhor Jesus. Amém. Este é um tema muito importante, irmãos. Queremos concluir da melhor maneira possível. Não vou falar muito, a mensagem será curta, será breve. Queremos mais do que tudo adorar a Deus, irmãos. O Manel trouxe preparado um cântico especial desta vez. E depois iremos cantar junto com ele, irmãos. E queremos, irmãos, enviar uma advertência, um aviso sobre um risco que existe, irmãos. Eu gostava de dizer no mundo, mas também na igreja, existe o mesmo risco. De facto, irmãos, temos visto nos últimos tempos como isso deixou de ser apenas um risco e converteu-se numa realidade de muitas igrejas, da maioria das igrejas e dos ministérios de pregação, que são inúmeros, são muitos, mas que não têm desenvolvido, ou talvez desenvolveram, mas depois perderam, uma cristologia sadia. Cristologia, irmãos, é a área da teologia que estuda a Cristo. É o conhecimento que nós, humanos, podemos ter dele. É a revelação de Jesus, que por vezes, irmãos, e cada vez mais frequentemente, não é muito certa, não é muito correta, não é bíblica. Há pessoas que têm a Cristo como um amigo apenas. Ele é amigo, é verdade, mas essa não é toda a verdade. Paz de Cristo. Há quem tem a Jesus apenas como um ajudador, e também é verdade, ele é o nosso ajudador, glória a Deus,
mas essa não é toda a verdade. Outros veem a Jesus como o seu Salvador, porque Ele perdoa os nossos pecados e Ele oferece salvação, glória a Deus. Mas também não é tudo, irmãos. Há muito mais que eu gostava de dizer de Jesus, mas não temos tempo suficiente. Mas sobre esse risco do qual estou a falar, quero dizer, irmãos, que todos os que cá estamos corremos o mesmo quando nos inclinamos, quando temos uma tendência a olhar para Jesus apenas no seu amor, mergulhado no seu amor. Diga comigo, amor. Para muitos, a palavra amor é muito importante. Eu acredito que é importante, irmãos. Se não fosse assim, pois a Bíblia não diria que Deus é amor, por exemplo. Nem diria que pelo seu amor Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não se perca, mas tenha vida eterna. Não diria Paulo, por exemplo, que Jesus, sendo rico por amor de nós, se fez pobre. Isto está na 2 Coríntios 8:9. No domingo passado eu mencionei também o amor de Deus, quando falamos na segunda aos Filipenses, no segundo capítulo da carta aos Filipenses, onde por amor Jesus Cristo fez tudo o que já estudamos que Ele fez, e temos falado disto neste mês, irmãos. Mas existe essa tendência em nós, e até uma cultura na religião cristã de ficar detidos, ficar estagnhados nos evangelhos. Até há igrejas que somente pregam o evangelho. Aliás, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ótimo, mas há que dar um brinco, irmãos, há que dar um saltinho, há que ir mais para frente, há que percorrer Atos, há que percorrer as epístolas e há que chegar ao Apocalipse, porque é ali que a revelação de Jesus fica completa. Paz de Cristo. Ainda no Apocalipse estamos a conhecer nomes de Jesus que nem os apóstolos, exceto João, que foi o último apóstolo, souberam. Por exemplo, no Apocalipse Jesus é chamado de o Amém. Amém. Todos digam Amém. Não é amém, como sempre dizemos, é amém, com acento no A. Paz de Cristo. Quantos sabiam que esse é um nome de Jesus? Ele é o amém, ou seja, Ele é a culminação de todas as coisas. Glória a Deus. Ele traz, ali na visão de João, estou fora das minhas notas, prometi que ia ser breve, né? Nunca consigo. Vocês nem acreditam já nas promessas do pastor. João viu no... Se diz muslo? Muslo. No músculo não. Como esta parte da perna. É muslo, né? Coxa. É que em espanhol é muslo. Muslo de pollo. Coxa de frango. Dizem assim? Estou a aprender com vocês hoje. Mas vamos voltar para o que é sério, irmãos. João vê a Jesus. E na sua coxa, ele vê escrito um nome que antes nunca tinha sido expressado. E diz ali, eu vi o seu nome, e o seu nome é o Verbo de Deus. Paz de Cristo. E é por isso que João próprio escreve depois no seu evangelho que Jesus é o Verbo de Deus. Amém. Mas estou somente a citar alguns exemplos do que é a cristologia, porque temos o risco de perder-nos no evangelho e de ficar com aquela imagem de Jesus sentado junto ao poço da Samaria, a falar com a mulher samaritana. Corremos o risco de ficar com a imagem de Jesus pregando aos doentes, curando os doentes, abençoando as crianças. Tão humano quanto nós. E é verdade. Ele é humano também. Ele teve mãe, teve irmãos. Ele foi pedreiro, a Bíblia diz carpinteiro, mas é pedreiro na verdade, porque naquelas alturas o carpinteiro era um pedreiro. Aleluia, glória a Deus. A face humana de Jesus, irmãos. Mas que ninguém esqueça nesta tarde que a verdadeira natureza de Jesus não era essa, que a verdadeira natureza de Jesus
estava escondida nas coisas que ele fazia, na carne na qual ele habitou, irmãos, nessa faceta humana, nesse aspecto de homem, irmãos. Mas isso tudo é chamado de véu. Lo voy a decir en español, é chamado um velo. O que é que um véu faz, irmãos? Esconde, impede a vista, pelo menos a vista total das coisas. Portanto, irmãos, nessa natureza de Deus manifestada, irmãos, na carne, nós sempre vamos ter limites para podermos conhecer na verdade quem é Cristo, porque essa natureza, esse aspecto humano, irmãos, nunca foi nem será suficiente para descrever a sublimidade divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus realmente, irmãos? Quem é Jesus? Alguém sabe aqui quem é Jesus? Aleluia, já vos disse algumas coisas. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o Amém. Jesus é o Alfa. Jesus é o Ômega. Jesus é fiel e verdadeiro. Aleluia, Ele é Deus manifestado na carne. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão de vida. Ele é o bom pastor. Ele é, irmãos, a videira verdadeira. Glória a Deus. Ele é o princípio e Ele é o fim. E temos lido antes, Ele é o Criador de todas as coisas, irmãos. E não apenas o Criador de todos os elementos que podemos ver, irmãos. Ele é também quem sustém. Vou ler mais uma vez o que diz, irmãos. Coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, sejam poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e foram criadas para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. Alguém diga glória a Jesus. E nele todas as coisas subsistem. Enche os teus pulmões de ar neste momento. Llena tus pulmões de ar neste momento. E quando sales o ar, diz junto comigo: obrigado, Jesus. Porque é bênção de Jesus esse ar que tu respiras. Amém, irmãos? Glória ao Senhor. Ele é quem sustenta todas as coisas. Amém. Por isso, quando o Criador, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não a segunda pessoa de uma trindade, o único Deus verdadeiro que se manifestou em Jesus Cristo, se misturou com as suas criaturas, aliás, conosco, irmãos, e assumiu forma de criação. Muitos se confundiram com Ele. E ainda hoje há muitos confundidos com Ele. O pintam como um modelo masculino italiano, com narinas fininhas, com olhinhos claros, com cabelos longos. Esse não é o meu Senhor Jesus Cristo. Ele não é qualquer ator de Hollywood, irmãos. Paz de Cristo. Aleluia. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra feita homem. Aleluia. Ele é poder de Deus. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Alguém sabe quem é Jesus realmente aqui? Glorifique o seu nome. Aleluia. Aleluia. Não devemos confundi-lo, irmãos. Não devemos cometer o mesmo erro que cometeram ainda os religiosos do seu tempo, irmãos, e é por isso que o próprio João diz que ele estava no mundo, que o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Não sei tu, irmãos, mas eu quero conhecer a Jesus. Aleluia. Eu gosto de ti, gosto da igreja, gosto de ser pastor, mas, irmãos, o mais importante aqui não é nada disso. Pelo menos eu tenho claro que o mais importante na minha vida é eu chegar a conhecer a Jesus. Quem mais aqui quer conhecer a Jesus? Quem gostava de estar na presença de Jesus?
Pois, tenho notícias, está. Está mesmo, irmão, aqui está Jesus. Que alguém não o sinta, que alguém não o saiba, é diferente, mas Ele está aqui. Alguns conseguem senti-lo, outros não. Saberão eles por que não? Saberá Deus por que não? E ponho, por exemplo, irmãos, ao Filipe. Quantos Filipes há aqui? Não há ninguém que se chame Filipe, mas eu não perguntava pelo nome, eu perguntava pela forma de Filipe, porque Filipe, irmãos, tinha problemas de fé, que para mim é o pior problema que alguém pode ter, irmãos. Uma pessoa sem fé. E ele sempre estava a fazer perguntas inconfortáveis para Jesus. E cometeu o erro de perguntar, de pedir para Jesus um sinal. Jesus aborrecia isso, irmãos. Porque pedir sinal, se tu me curas, Senhor, eu batizo-me. Se tu fazes um milagrinho para mim, Senhor, eu acredito em ti. Irmão, se tu queres chatear a Jesus, pede isso. Jesus não gosta de fazer espetáculos, irmãos. Não gosta de entreter as pessoas. Mas Felipe cometeu o erro e Jesus respondeu. Vocês sabem o que Jesus respondeu? Ainda não sabes quem eu sou, Felipe? Mesmo depois de todo este tempo que passei convosco, estou em João 14, 9, irmãos, para quem gostar de ler na Bíblia. Jesus diz, todo aquele que me viu, viu também o Pai. Aleluia! Alguém aplauda o Pai. Alguém aplauda Jesus. Pois, está a aplaudir ao mesmo, irmãos. Aleluia. Obrigado, Deus. Alguém diga obrigado, Deus. Porque esse conhecimento, irmãos, essa revelação, não é para qualquer um. Nem todos a têm, irmãos. De facto, a maioria não a tem. Não sabe quem é Jesus, irmãos. Mas obrigado, Deus. Mais uma vez, obrigado, Deus. Por esse encontro pessoal, irmãos, que tivemos com Ele. Eu tenho tido um encontro pessoal com Jesus, irmãos. Eu sei quem é Jesus. Tu sabes quem é Jesus? Nesse encontro pessoal com Ele, irmãos, os nossos olhos foram abertos. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu não vou arriscar uma percentagem, mas lá na Barcelona, há 3, 4 semanas para trás, o pregador disse que o 90% dos irmãos não têm ainda entrado na esfera espiritual realmente. Estão na igreja, estão na liderança, cantam, tocam, pregam, ensinam, mas o 90%, dizia o irmão, te lembras, Isabel? Nunca entrou verdadeiramente na esfera espiritual. Nunca teve realmente uma revelação certa de Jesus. Tem ouvido, tem aprendido, tem até falado novas línguas às vezes, mas ainda não compreende muito bem quem é Jesus, irmãos. É como eu dizer que está alguém a comer pão na mesa e a quem está debaixo da mesa a contentar-se com migalhas. Dizia o irmão, não estou a arriscar eu uma estatística, estou a repetir. 90% está debaixo da mesa e apenas um 10% sobre a mesa. Eu não sei se será realmente assim de onde ele tirou esse número, mas eu concordo no facto de que muitas vezes nós confundimos religião, confundimos filiação na igreja, membresía em espanhol. Confundimos antiguidade, confundimos conhecimento, confundimos pins, cargos, nomes, etc., com a experiência com Deus. E não é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos de uma experiência pessoal com Deus para poder conhecer quem é Ele realmente, irmãos. Quantos querem ter um conhecimento de quem é Jesus, de toda a sua grandeza, de toda a sua sublimidade, de toda a sua divindade, de todo o seu poder, de toda a sua graça, de todo o seu amor, de toda a sua misericórdia? Quantos querem ter esse encontro com Jesus?
Seguro? Temos que fazer-nos responsáveis depois de dizer amém. Porque às vezes dizemos amém, irmãos, mas não sabemos o custo que esse amém pode ter. E pode custar-nos muito, irmãos, o facto de nós querer ter um encontro com Jesus. Quando João viu a Jesus estando na ilha de Patmos, o resultado disso, irmãos, foi cair aos seus pés como morto. Leiam Apocalipse 1:17. Eu, João, caí aos seus pés como morto. Tu sabes por que João quase perde a vida nesse encontro com Jesus? Eu vou te dizer, irmão, porque esta carne, diga comigo alguém, esta carne precisa de ser transformada antes de poder estar face a face com Jesus na sua grandeza. Porque tenho notícias que o diabo também ouça. Jesus é grande. Jesus é muito grande, irmãos. Ele é maior do que tu e eu poderemos jamais imaginar. Aleluia. Queres saber tu quão grande é Jesus, irmão? Ele enche o universo. E o universo é pequeno para a grandeza de Jesus. Ele está mais além do universo físico. O acredita? É por isso que João, e não apenas João, irmãos, Daniel, profeta, e muitos outros irmãos, praticamente estiveram ao ponto de perder a sua vida num encontro com Jesus. Pequeno, numa manifestação de Jesus, pequena. Acredita, irmão? Nós, realmente, irmãos, vivimos como se isso não fosse real, como se isso não fosse verdade. Temos tantos problemas com a santidade, tantos problemas para obedecer, tantos problemas para fazer a vontade de Deus, para limpar-nos, para sujeitar-nos, para respeitar, etc. Embora ninguém diga amém, temos problemas para orar, temos problemas para estudar a Bíblia, temos luta espiritual para fazer aquilo que é bom para a nossa vida espiritual. Porque esta carne, mais uma vez diga, esta carne, não gosta, irmãos, do espiritual, não gosta de sujeitar-se, não gosta de santificar-se. Mas muitos aqui disseram que queriam ter um encontro com Jesus. E não é o tema de hoje, mas vou deixar isto para uma próxima mensagem. Irmãos, tem um custo, tem um preço, e o preço é a santificação. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás a pisar é santo. Moisés não sabia onde é que ele estava, ele nem sabia porque aquilo ardia e não se consumia, mas era a presença de Deus. Vocês sabem onde é que estão? Alguém aqui sabe onde é que está? Sim, está na presença de Deus. Que não acredite é o seu problema, mas é assim. Estamos na presença de Deus. E isto custa, irmãos. Isto tem muito a ver com o que nós fazemos na vida privada, na maneira em que nós vivemos, o estilo de vida que levamos, as conversas que temos, as coisas que fazemos e as que deixamos de fazer. Imensas coisas, irmãos, determinam a nossa posição sobre quem é Jesus realmente. E nós podemos estar ali, pertinho, como Tomás, como Filipe, como Judas, como o próprio Pedro, sendo o fundador da igreja, irmãos. Negou ao Senhor. Podemos estar, irmãos, tão perto como um dos nossos sermões que pregamos no confinamento, na pandemia. Tão perto, tão longe à mesma vez. Podemos falar de Jesus, podemos ter
memorizada a Bíblia, irmãos, e ainda assim não conhecê-lo. Eu quero conhecer a Jesus. Alguém diga junto comigo: eu quero conhecer a Jesus. Mas para isso, irmãos, não esperemos que Jesus mude. Já sabe alguém quem é que tem que mudar? Há alguém corajoso aqui que possa dizer a palavrinha? Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Não é Jesus quem vai mudar os seus requisitos, as suas exigências, porque Jesus tem exigências. Eu vou deixar algumas dicas, irmãos. Por exemplo, leiam Êxodo. Quanto tempo há que não lês Êxodo? Eu tenho estado a estudar Êxodo nestes dias. Leiam Levítico, irmãos. Os que não estão confortáveis, às vezes, com a doutrina, com a santidade exterior da Igreja Apostólica, leiam, irmãos, os 613 mandamentos que Deus deu para Israel e depois falamos na minha secretária se é ou não é importante sermos santos para Deus. Paz de Cristo. Nós é que precisamos mudar. Não, Jesus não vai mudar, irmãos. Ele tem tratado com o ser humano da mesma maneira durante os últimos 6.000 anos. E Ele não vai mudar. Somos nós, irmãos, que precisamos mudar de perspectiva. Porque é uma questão de perspectiva, na verdade. Embora ninguém diga amém, eu escutei 1, 2, mas vou dizer assim, irmãos, nós não estamos a valorizar o que Jesus tem feito por nós. Incluído eu. Não valorizamos. Porque se valorizássemos, irmãos, mudaríamos muitas coisas, irmãos, e coisinhas. Para onde é que tu estás a olhar? Jesus convida-te e convida-me a olhar para o alto. Não para o baixo, para o alto. E Jesus convida-nos a olhar para a frente, não para trás. Onde, pastor? Na Bíblia. Em Filipenses, por exemplo, diz que a nossa cidadania está forte. Onde é que está, irmãos? Nos céus. De onde é que nós somos cidadãos, irmãos? Do céu. Diz mais neste próprio livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Já estamos mortos. Pastor, o quê? Sim, irmãos. Não é que um dia iremos morrer. Nós, cristãos, nós, discípulos de Jesus, nós, filhos de Deus, já estamos mortos. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando morri, pastor? No dia que te batizaste nas águas no nome de Jesus Cristo, morreste. Morreu o velho Pedro, morreu a velha Maria, morreu o velho Gabriel e nasceu uma nova criatura, uma nova criação em Cristo. Tu e eu somos novas criaturas em Cristo, porque o velho tem sido já ultrapassado, o velho morreu. Ao ponto de já não vivermos nós, diz também Gálatas, mas Cristo em nós. Não temos aqui, irmãos, cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, 14. Ou seja, não interessa, irmãos, onde vivermos. Não interessa, irmãos, onde estejamos. O único que interessa é que estejamos na vontade de Deus. Que estejamos a buscar de Deus. Porque pela sua promessa, agora é o apóstolo Pedro quem escreve, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Habita a justiça. Qual é o chamado de Jesus, irmãos? A viver uma eternidade com Ele. Uma eternidade com Jesus. E este é um chamado grandioso
Não te confundas quando nós te convidamos para um grupo vida, para a escola de discipulado, para o encontro com Deus, etc., para orar nas manhãs. E não te confundas, não é um convite para ter mais religião, para ter mais experiência na igreja. Irmão, é um convite para a eternidade. É um convite para investir, para semear no reino dos céus. Não tenho tempo de falar disso, irmão, já falamos disto no mês de março. Mas a quem semeia, a quem investe e a quem não. E é por isso, irmãos, se por acaso chegar ao céu, não terá qualquer tesouro lá. Não sou eu quem diz, é Jesus quem diz que haverá quem não tenha qualquer tesouro lá, irmãos, porque não investiu, não semeou enquanto esteve aqui, irmãos. Quantos querem estar prontos para a eternidade com Jesus? Pois, nós não podemos, irmãos, nem chegar a perceber o seu convite, o seu chamado, a grandeza disto, irmãos, sem antes compreender a grandeza de Jesus na presente vida. A importância que Jesus deve ter, irmãos. A prioridade que Ele deve ser, irmãos. E como é que nós compreendemos isso? Quando desenvolvemos um relacionamento pessoal com Ele. Eu acho que a maioria aqui conhece o que diz Mateus 6:33. Alguém sabe? Pois, o conhecimento bíblico também indica como é que estão as nossas prioridades. Não se sintam mal, irmãos, mas Mateus 6:33 é muito conhecido. Diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Está na Bíblia. De que está a falar, pastor? Simplesmente, irmãos, que nós, antes de podermos estar prontos para uma eternidade com Jesus, precisamos colocar Jesus primeiro aqui nesta vida, irmãos. Precisamos conhecer a Jesus no nosso diário andar. Precisamos ter uma experiência com Jesus aqui. Precisamos desejar estar com Jesus aqui, irmãos. Eu pergunto, alguém poderá responder: que razão, que motivos terá Jesus de querer levar alguém para o céu quando esse alguém não desejou estar com Ele aqui na terra? Percebe o sentido da pergunta? Por que razão Jesus quereria levar alguém com Ele, irmão, se essa pessoa cada dia da sua vida o rejeitou estando aqui? Não foi capaz de acordar um dia na semana para orar cedo. E depois quer convencer a Jesus que deseja estar com Ele. É um engano. Não tem compreendido a grandeza do seu chamado, a importância do seu chamado, a relevância do seu chamado. Não tem compreendido a grandeza da obra que Jesus tem feito e, portanto, não tem desenvolvido qualquer gratidão para Ele. Se um filho chamar às 5 da manhã, corre para atender o filho às 5 da manhã. Se o médico está nas urgências e há que ir por uma dor nas costas, onde seja, às 4 da manhã, vamos às urgências às 4 da manhã. Mas não podemos procurar a Jesus nem sequer uma madrugada. Quando o serviço acabar, eu vou para a minha casa, irmão. Mas tenho que dizê-lo. É porque Jesus não é a nossa prioridade. Paz de Cristo. Alguém disse amém, porque eu perguntei quantos queriam ter uma relação com Jesus, e alguém disse amém. Portanto, irmãos, tenho que falar-vos disto, irmãos, do que é importante. Fecha os teus olhos onde estás e diz qualquer palavra para Jesus. Eu quero conhecer-te, Jesus. Eu quero ter uma relação contigo. Eu quero ter-te no meu coração, Senhor, habitando, morando. Mas mais uma vez, irmãos, tem um custo, tem um preço. Para mim, que tenho 51,
E para aqueles que têm mais do que eu de idade, é mais fácil de compreender, porque sabemos cada dia que o nosso tempo vai reduzindo-se, vai se reduzindo. Já não há muitos dias para a frente, cada vez menos dias. E precisamos de viver sabiamente, irmãos. Alguém diga amém. Deixar, irmãos, de desperdiçar tempo. Deixar de desperdiçar dinheiro nas vaidades. Deixar, irmãos, de perder os nossos talentos, por não usá-los, por não estar a desenvolvê-los. Perdem-se. Perdem-se. É por isso que Jesus Cristo disse: a quem tiver, ser-lhe-á dado, mas a quem não tiver, ainda o que tiver, ser-lhe-á tirado. Esse é Jesus. Ele é amor, Ele é amigo, Ele é Salvador, mas Ele é juiz também. E Ele julgará o mundo e começará o seu juízo pela sua igreja. A primeira que será julgada é a igreja. Quantos acreditam que haverá irmãos que passarão vergonha? Eu acredito, senão a Bíblia não falaria em vergonha. E fala. Fala. Os que estão casados, digam amém, irmãos. Porque aqui les va. 1 Coríntios 7, 29 diz: por essa razão, aqueles que têm esposas deveriam manter-se tão livres quanto possível para o Senhor. Agradeçam ao tradutor, porque na Bíblia em espanhol não diz assim. ¿Querem saber como diz? En español dicen: los que están casados, hagan de cuenta que no lo están, por causa del Señor. Yo tengo mujer, pero ella sabe muy bien que nunca voy a perder mi salvación por mi amor a ella. Que ella no dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Ella no es la primera en mi vida, es la segunda. El primero es mi Señor Jesucristo. Y ella dice lo mismo, ¿sí o no? Partilhamos esse valor, irmãos. Primeiro é Jesus. Eu não tenho muito tempo, mas Jesus Cristo próprio, porque este é Paulo aos Colossenses, mas aos Coríntios, mas Jesus Cristo próprio falou no Evangelho mais de uma vez, dizendo que nós devíamos aborrecer tudo o desta terra, incluída a nossa própria vida. Ele teve o cuidado de incluir a nossa própria vida na lista. Diz que aborreça casa, que aborreça posses, que aborreça filhos, que aborreça pais, que aborreça mulher, que aborreça marido, que aborreça tudo e até a sua própria vida. Se não aborrece tudo isso, não é digno de mim. Pronto. Vocês leram isto, irmãos? Estou na Bíblia? Estou na Bíblia. O que significa, pastor? Que eu tenho que divorciar-me? Que eu tenho que abandonar os filhos? Que eu tenho que deixar de trabalhar e deixar de comprar e de progredir? Não! O que estou a dizer é que quando uma dessas relações, quando uma dessas pessoas ou quando uma dessas atividades entra em conflito com a tua fé e pode ser um tropeço para a tua salvação, então tu e eu temos que ter claras as nossas prioridades. Isso não pode ser mais importante do que a minha salvação. Isso não pode ser antes do que o Senhor Jesus Cristo na minha vida. Levante as suas mãos aquele que quer ter primeiro a Jesus na sua vida. E eu gosto muito da minha família, eu gosto até o pastorado, irmãos, até o ministério pode ser um obstáculo para a salvação. Eu peço para o Senhor: Senhor, se eu vou perder a minha salvação por causa do ministério, eu prefiro perder o ministério e salvar a minha alma. E gosto muito de pregar e de ser pastor, irmãos, mas o chamado de Jesus não é esse. O chamado de Jesus é para uma vida eterna com Ele. Quantos querem ouvir o seu chamado nesta tarde antes de acabarmos? Por isso diz que a tristeza... Estou na 1 Coríntios 7,30. Olhem para isto, irmãos. A tristeza. E depois diz a felicidade. E depois acrescenta: e o poder de adquirir bens. A tristeza, a felicidade e a capacidade de comprar coisas. Diz: não deveriam impedir nunca ninguém de fazer o trabalho de Deus. Alô?
Paz de Cristo. Isto está proibido nos manuais de homilética. Mas tenho que acordar alguém. Não tenho tempo, pastor, tenho que trabalhar. Não posso, porque tenho isto e aquilo. E não, no domingo vou fazer aquilo. E sempre há uma excusa, irmãos, sempre há uma desculpa. E sempre há outra coisa que é maior, que é mais importante na vida. Tenho notícias para ti, para Jesus também irá ser mais importante levar outrem no levantamento da igreja, porque Deus tem muito povo por aí afora, irmão, que vai encher estas cadeiras. Não se chateiem comigo, irmãos, eu falo assim como a minha família. Eu falo assim, irmãos. E eu digo para eles, outro pode pegar na tua coroa. Cuida o que tens. Sim ou não, filhos? Cuida o que tens, cuida o que Deus te deu. Pratica o bem, ama, faz obra de evangelista. Foi ontem, foi hoje, que falávamos em casa, evangelista, agora está cheia a igreja de evangelistas. Evangelistas de púlpito, nunca vão a um hospital, nunca vão a uma prisão, nunca ficam numa praça, num parque e pregam, vão às igrejas e eles dizem que são evangelistas. Paz de Cristo. Não estou muito errado, irmãos, quando digo que temos esquecido a grandeza de Jesus e do seu chamado. Que temos misturado todas as coisas. E é claro, versículo 31, que é bom usufruir as coisas boas que a vida oferece. Devemos usá-las. Estão comigo, irmãos? 1 Coríntios 7:31. Paulo não proíbe desfrutar, Paulo não proíbe férias, Paulo não proíbe fazer festecinhas, irmãos, de aniversário. Paulo não está contra isso, mas está a dizer sem se deixar prender por elas, porque o mundo na sua forma atual acabará. Olha para o teu irmão e diz-lhe, o mundo acabará. Sinto imenso, irmãos, lamento imenso, mas o mundo vai acabar. Quando Noé anunciou isto, ninguém acreditou. Mas acabou ou não acabou? 120 anos a pregar a destruição do mundo e ninguém acreditou. E só ele salvou-se, irmãos, e a sua família. Se tu acreditas ou não acreditas, não é problema de Deus. Deus fará o que Ele prometeu que irá fazer. E Ele vai levantar a sua igreja. E Ele vai levar os que estão em santidade e aos que não. E isto não o digo eu, o diz a Bíblia, que sem santidade, vocês não me deixam mentir, sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. Precisamos focar-nos. Precisamos fazer, irmãos, com que o nosso anseio por Jesus e o nosso anseio por estarmos com Ele seja maior do que qualquer outro anseio na nossa vida. Agradeço o teu amém, mas tenho problemas para acreditar. Mais uma vez convido-te a fechar os teus olhos. Vou dar a conclusão. Estás seguro de que o teu anseio por Jesus é maior do que o teu anseio por qualquer outra coisa? Estás seguro, segura de que estás disposta a deixar muitas coisas por seguir a Jesus? Lembra-te que o pior engano é o auto-engano. Eu não diria tão facilmente sim, estou seguro. Não estou seguro, nem eu estou seguro. Tento convencer-me que Jesus é o primeiro, mas às vezes penso que não. Ajuda-me, Senhor, a compreendê-lo. Precisamos de entender, irmãos, que qualquer coisa que Jesus peça para nos deixar desta vida, vale a pena deixá-la. Vale a pena, irmãos, deixar qualquer coisa desta vida por Jesus. Vale a pena. Qualquer mudança que Ele
já nos pediu, ou nos pedir no futuro. Vale a pena, irmãos, empreendê-la, vale a pena fazê-la. Qualquer preço, irmãos, que houver que pagar, vale a pena pagá-lo. E será sempre menor, irmãos, do preço que Ele próprio pagou. Vos lembro que estamos a falar da cruz ainda. Naquele breve tempo que Jesus esteve aqui na terra, irmãos. Naquela altura na qual Ele autolimitou-se, irmãos, nessa humanidade. Mas, no mesmo tempo, ou ao mesmo tempo, em que Ele marcou tão profundamente a história da humanidade, irmãos, e a nossa história, embora seja algo muito formoso, algo glorioso, algo que está escrito, algo que podemos estudar e podemos ler muitas vezes, não se compara. Todos digam, não se compara. E nem está escrito porque não há palavras para escrevê-lo. Coisas que olhos não ouviram, coisas que ouvidos não ouviram, coisas que nunca têm subido ao coração do homem. Diz o apóstolo Paulo, são as que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Nem estão na Bíblia, irmãos, porque é impossível descrevê-las com palavras, com tinta, com papel. Não é possível. Mas são as coisas maravilhosas que vamos desfrutar tu e eu, se chegarmos lá. Quando o virmos face a face, quando o conhecermos, como também Ele nos conhece neste momento. Coloca a tua mão sobre o ombro de alguém, se faz favor, e ora por ele um instante. E pede a Deus para o teu irmão, a tua irmã poder conhecer Jesus e conhecer a grandeza do seu chamado. A grandeza de Jesus e do seu chamado. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Eu dou-te glória, Senhor, nesta tarde, pelo que estás a dizer-nos, pelo que estás a falar conosco. Dou-te honra a ti, Jesus. Tu poderias ter escolhido, Senhor, tantas outras pessoas. Poderias ter chamado, Senhor, a tantos outros, mas tiveste misericórdia de nós e nos chamaste a nós, Senhor. Oh, aleluia. Quem sou eu, Senhor? E quem é este povo, Senhor Jesus, para que tu tenhas memória de nós? Para que tu nos visites, para que numa pregação como esta, Senhor, tu nos insistas com o teu chamado que muitas vezes nós, Senhor, nem ouvimos, e a te desprezamos, Senhor, e trocamos por outras coisas passageiras desta vida, Senhor, desta vaidade. Oh Senhor, eu peço-te nesta tarde que nós possamos entender, compreender, Senhor, quem és tu e para o que nos tens chamado, Senhor Jesus. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz,
y sin lograr articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Fica em pé, irmão. Levanta as tuas mãos para o céu. E se gostas e conheces este cântico, acompanha-nos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi Maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento, que he esperado este momento toda mi Aleluya. Aleluya. Sí, Jesús.